Opa, tudo bom? Vamos continuar com a história do menino que... Bom, todo mundo já sabe, o nome do anime tá aí na descrição. Depois de ser jogado pelo portal, o Bai foi o primeiro a se classificar e os chefes ficam em choque. Os outros competidores chegaram logo em seguida e expressam a raiva porque o Bai usou uma estratégia muito dissimulada para chegar em primeiro lugar. O caos se instalou com várias cobras ao redor deles, mas elas são eliminadas e outros competidores culpam o Bai. Mas o Yuan usa calma para explicar que o Bai é oficialmente o primeiro colocado da batalha de qualificação escolhida pelo Banco Sul, que os 10 primeiros colocados iriam participar. Os 5 primeiros dessa batalha entrarão no reino secreto para meditar e aumentar o seu cultivo para se preparar para a batalha no estabelecimento da fundação. O Bai não tem ideias sobre o local onde é isso, mas o Tenyu fala que ele nem precisa saber de nada, já que provavelmente ele nem sobreviverá à Batalha dos Escolhidos. Ele é informado de que os lutadores do Banco do Norte se concentram no controle de feras ferozes e cada um deles é selvagem e implacável. A Batalha dos Escolhidos é muito perigosa e algumas mortes serão inevitáveis. O Bai diz que ele precisa se apressar e cultivar, mas nós vemos que ele estava sempre arrumando as suas coisas. O Bai afirma que teve sorte o suficiente para sobreviver ao incidente de Lucian, mas de jeito nenhum ele vai participar dessa loucura toda. O Lee impede ele antes que ele possa fugir e o Bai pede desculpas freneticamente por tentar fugir do Lee. Então ele o leva pela primeira vez como seu discípulo. Ele lembra que ele disse a ele para ter certeza de viver de acordo com as suas próprias aspirações e disse que ele se provaria digno do treinamento do Lee. O Lee revelou que quando alguém alcança a fundação mortal e vão ao estabelecimento, eles nunca terão a chance de cultivar o núcleo dourado e alcançar a sua imortalidade. Questionando o que o Bai tem feito nos últimos 5 anos da sua vida, já que seu objetivo atual o levaria a desistir do seu caminho para a imortalidade. Nessa hora o Lee explica que a fundação do estabelecimento das terras sagradas são abertas apenas uma vez a cada 60 anos, e a Batalha do Norte e do Sul decidirá quem é qualificado para entrar na Terra Sagrada. Se fizer isso, o Bai vai ter a chance de alcançar o estabelecimento da fundação terrestre ou mesmo celestial. Esse é o caminho para a imortalidade que o Bai tanto deseja. O Lee pergunta se o Bai realmente queria fugir. Então depois disso, nós vemos que o Bai e o Bao estavam no Banco do Norte. Lá o Bao mostra pro Bai 2 irmãos. Um se chama Du Yun, que se destaca no caminho dos insetos venenosos, e a sua irmã Huan, que é uma especialista em técnicas ilusórias. Então, ali também tem outro que consegue controlar uma besta gigante. Finalmente aparece o homem que vive recluso no pico da montanha há anos. Ele se destaca nas artes fantasmas e cultiva uma das mais difíceis técnicas secretas do setor espirituoso. Ele estava praticamente no top 1 norte. Ele é o top escolhido da margem norte. O Bai na hora pensa que ele perderia para todos eles. Assim que o Yun avista ele, o Bai consegue escapar e estava correndo, mas ele se recusa a continuar e volta para continuar espiando o pessoal. Ele consegue ver a Huan na água e ele pensa que ela estava fazendo algum segredo técnico. Nessa hora, o coelho apareceu ali. É, o mesmo coelho de sempre. Ele mais uma vez começa a imitar as coisas que o Bai disse, principalmente porque ele estava vendo uma menina. A Huan o encontra e o persegue até a Terra Proibida, onde o Bai não pode voar. Em outro local, os líderes do Banco do Norte discutem como eles nunca perderam porque controlam as feras. No entanto, eles estavam preocupados porque as bestas mais poderosas não se reproduzem há algum tempo. Além disso, a besta no abismo não estava ativa há vários milhares de anos, porque foi drenada da sua fonte de vida, e as outras bestas divinas estão chegando ao fim das suas vidas. De volta ao Bai, nós vemos que ele vaga em uma caverna e assume que deve haver algo perigoso lá embaixo, já que a garota não o seguiu lá dentro. Então, o Bai agarra algo com imenso poder espiritual e fica chocado ao ver que é um dragão. Ele imediatamente pede desculpas ao grande dragão e oferece todos os seus bens se o deixar ir embora. O dragão não quer nada disso, mas o Bai tenta dar uma pílula para ele. O dragão fica bem intrigado com a oferta, mas pede para ele fazer uma pílula 1000 vezes melhor em troca da sua liberdade. Só que se ele não conseguisse, ele ficaria lá para sempre. O Bai diz que ele só precisa de alguns músculos de dragão e chifre.
O dragão fica furioso, então o Bai afirma que ele pode fazer com apenas um pouco de sangue do dragão. O Bai começa a refinar a pílula, mas lamenta o pouco sangue do dragão que ele recebeu. Nessa hora, ele dá a pílula ao dragão, chamando ela de Pílula dos Sonhos, que é 1000 vezes mais potente do que o último. O dragão parece satisfeito com os resultados, porque o Bai é levado para um local nas costas dele. Então, o Bai simplesmente acorda. Ele é informado de que ficou inconsciente por algum tempo, e que se dormisse por mais tempo, teria perdido a batalha de amanhã dos escolhidos. No dia seguinte, os bancos do Sul e Norte falam mal um do outro, enquanto o Banco do Norte explica que o Sul estava perdendo nos últimos 1000 anos. Quando a batalha estava prestes a começar, os escolhidos de ambos os lados são revelados. Os anciões de ambos os lados irão supervisionar e é explicado que, desde que o Norte venceu a última batalha, eles podem ter 12 participantes, enquanto o Sul pode ter apenas 10. Então nessa hora, uma nuvem negra fica acima deles e todos ficam muito tensos ao ver que é o top escolhido do Norte. A batalha começa e a plataforma é criada. O Tenryu, de uma maneira arrogante, quer desafiar qualquer um que queira lutar contra ele. Um cara se apresenta para lutar, e os anciões do Norte e Sul discutem pela sua reputação como um discípulo honrado. Ele também é conhecido por criar o caos, mas agora não estava em lugar nenhum. Então nós vemos que o Bai estava de volta em casa porque ele afirma que é melhor estar totalmente preparado do que chegar na hora e não acontecer nada. De volta à batalha, o Tenryu estava completamente exausto, mas vitorioso. O participante do Norte não entendeu porque alguém estava comemorando dessa maneira, só que com isso, ele decide chamar mais um para lutar. O Bai naquele momento estava pensando em como todos iriam aplaudir a sua entrada triunfal, mas ele é atingido por um raio do Tianli, fazendo ele cair. O Tianli briga com ele, mas o top do Norte se oferece para lutar contra os dois agora para economizar o tempo deles de lutarem entre si. A Huan fica surpresa em ver o Bai ainda vivo e queria bater nele. A Mai ao mesmo tempo grita que ela estava lá para animar os seus amigos. E a luta começou e estava bem intensa. Os dois demonstram as suas imensas capacidades. O Tianli é eventualmente empurrado para trás e o top do Norte aproveita esse momento para mostrar a todos o seu poder. O Tianli pensa que é apenas um truque, mas o top Norte fica insultado por isso e resolve que era hora de tudo acabar. O ancião percebe instantaneamente que estava prestes a acontecer algo muito perigoso. Ele começa o seu ataque assustador chamado Fantasma Noturno. O Tianli fica muito surpreso ao ver que ainda estava vivo, e a Zoe parou o ataque. Ela fica desapontada ao ver alguém tão talentoso como o top do Norte ser tão malicioso assim. Ele fala que não tinha intenção de ferir o Tianli. O ancião, por outro lado, estava maravilhado com a forma de como nem mesmo a Zoe conseguiu ser capaz de parar de fato a mão fantasma dele. Ele teme que nenhuma outra técnica secreta possa se comparar ao noturno dele, mas o Lee revelou que há uma que pode sim chegar aos pés dessa. Era uma técnica que se chama Wetland Kingdom. É a mais alta das 10 principais técnicas secretas do Norte. E eles sempre possuíram, mas já tinham mais de 1000 anos que ninguém tinha conseguido cultivar ela. O Bai é o próximo a ir pra luta. Ele simplesmente dá ao oponente a chance de admitir a derrota antes de começar. Insultado pela arrogância do Bai, o seu oponente invoca sua besta e ela vai pra cima do Bai. O Bai fica brincando com a besta e ele trouxe seu fiel talismã protetor. Mas o talismã não funciona tão bem e o Bai foi forçado a usar uma das suas pílulas refinadas e jogar na boca da besta. Nessa hora, a besta fica encantada e praticamente vira o cachorrinho do Bai. Ele consegue fazer truques com a besta e os anciões do Banco do Norte ficam surpresos com a forma como ele foi capaz de domar essa besta. O domador dele o recupera. A besta estava querendo lutar com o Bai e obedecer o seu líder, mas ele não consegue rejeitar as pílulas do Bai, que eram praticamente guloseimas para ele. A besta ficou extremamente cansada e o líder do Bai pergunta o que as pílulas dele têm, como ela foi refinada. Nessa hora, o Bai detona as pílulas ao redor da arena, fazendo com que a besta vá atrás do seu próprio líder. Os membros do Norte não gostaram e não acreditam que o Bai venceu usando uma técnica tão dissimulada, e a reação da multidão é dividida entre aplausos e apelos. O Bai fica assustado quando um dos anciões do Norte desce da torre para atacar ele, mas o Lee para na hora e o joga para longe. O ancião odeia o método que o Bai usou para vencer.
mas o Lee aponta como não há regras contra isso, especialmente desde que o Bai refinou as suas próprias pílulas e as tensões começam a aumentar. Mas todos param quando os pássaros enchem o céu, e nós vemos que o dragão abriu seus olhos. A multidão não consegue entender o que aconteceu com os pássaros, mas nessa hora o Yan percebe que a luta inesperadamente assustou a eles e culpam o Bai. Uma dos anciões chama ele no privado e pede detalhes da fórmula que ele criou para as pílulas. O Bai está visitando, mas o Yuan explica que a decisão de passar a fórmula é completamente dele. Se ele quiser, ele passa. Se quiser, não. O Bai ganha um pouco de confiança e afirma que, como um discípulo honrado, ele tem o dever de dar a receita. O ancião do norte começa a ficar bem animado, e o Bai começa a listar todos os ingredientes, mas o último ingrediente, ele se esquece. O ancião fica furioso por isso, e a anciã fala que estava disposta a dar algo ao Bai por isso. É uma caixa contendo uma pérola magnética elementar que pode afetar a operação de artefatos dentro de um certo alcance. Isso ajudaria ele até mesmo voar em uma velocidade que nem mesmo cultivadores de estabelecimento da fundação podem acompanhar. O Lee interrompe isso para falar que os mestres boticários como eles sabem como as fórmulas são preciosas e não vai dar elas tão fácil assim. Eles estavam curiosos para saber o que mais seria necessário, e o Lee choca eles quando ele recomenda que eles ofereçam o precioso Wetland Kingdom. Os anciões ficam furiosos, porque é a mais alta das 10 principais técnicas secretas. O Lee diz que é um bom negócio, porque eles trocarão uma técnica secreta que ninguém pode cultivar para obter uma fórmula que pode ajudar eles a recuperar o controle das suas milhares de preciosas bestas espirituais. A anciã aceita essa troca e fala a eles que a sua técnica secreta é muito preciosa. As feras de guerra são a base do Banco Norte. Quase todas as bestas divinas estão chegando ao fim da sua vida útil e nenhuma tem descendente. Dessa maneira, ela vai dar a técnica para o Bai com muito prazer. A troca é finalizada e o Bai faz a promessa de que vai fazer o seu melhor para cultivar a técnica. O Bao procura pelo Bai para parabenizar ele pela sua técnica nova, mas nós vemos que o Bai estava ocupado descendo uma montanha. Então em um flashback foi mostrado que o Lee disse ao Bai que a técnica requer estudos de 100 bestas para materializar o espírito inato. O Bai estuda o que foi lhe dado, mas ele viu que só tinha um mapa ali. Ele reconhece o lugar no mapa, mas ele tem que ir ao abismo para confirmar. Lá o mapa interage com as paredes do abismo. Em um outro local, o Lee com o Yuan jogam juntos um jogo e o Lee fala que toda a história do setor espiritual, apenas o patriarca Tianhua foi capaz de obter uma besta voadora com a técnica. Isso deu a ele supremacia generalizada. Nenhum outro conseguiu materializar o espírito inato. Então, ele se pergunta por que o Lee insistiu em ter aquela habilidade. O Lee fala que o Bai foi capaz de entrar no reino do mar exterior quando ele cultivou a transformação do mar elefante dragão. Isso já não acontecia há muito tempo, e o Lee aponta como isso significa que o Bai já compreendeu como tudo funcionava. Lá no abismo, o Bai percebe que as duas técnicas que ele tem cultivado estavam interagindo e observa como os dois poderes se fundem em um. Ele acaba voltando pro abismo onde o dragão aponta o quão corajoso o Bai é. Ele afirma que já faz muito tempo desde que ele conheceu um garoto tão interessante e oferece a sua ajuda. Enquanto isso, os jovens do Banco do Norte se preparam para enfrentar o Bai, já que ambos são participantes da partida final. O Yan é destemido desde que tenha as suas bestas espirituais, mas descobre que não é capaz de convocar elas. Ele não é o único, porque todos na cidade conseguem ver que todos os pássaros estavam voando para longe e todas as bestas de guerra desapareceram. Enquanto isso, lá no abismo, o Bai estava morrendo de medo e encontra a mesma galinha de sempre. O dragão diz pro Bai pensar sobre o seu objetivo. O Bai começa a ter mais compreensão sobre as bestas. Ele trabalha duro para estudar o pássaro e depois várias outras bestas. Pro seu alívio, o Bai finalmente consegue ver uma criatura fofa. Enquanto isso, os participantes continuam lutando entre si lá na arena. Então, chegou a hora da luta do Bai e do Yan. Mas, como sempre, o Bai não estava em lugar nenhum. As pessoas acham que ele fugiu, e o Yan quer que eles declarem que ele perdeu. Mas o Bai chegou bem na hora para explicar que a estrela principal não pode evitar o atraso. Mas, ele nunca estará ausente.
O Yan fica surpreso ao ver que o Bai realmente apareceu e fala que ele não tem medo das pílulas estranhas. Ele chama sua besta espiritual, que são vários insetos, só que todos, exceto o Bai, fica chocado ao ver que nada aconteceu quando ele invocou. No entanto, eles saem quando o Bai pede. O Yan não entende o que estava acontecendo e o Bai usa as letras para soletrar a palavra gênio e choca todos com o seu controle supremo sobre eles. Ele fala que não precisa das pílulas para vencer. O Yan na hora admite a derrota porque ele não tem as bestas. O Bai fala que tudo o que ele fez para controlar elas foi um pouco de estudo e comanda a besta para atacar o Yan, que não pode acreditar que as suas preciosas bestas se voltaram contra ele. Assim, o Bai foi anunciado vencedor da batalha e um dos top 5 escolhidos do Sul. O que vocês acharam dessa história? Deixa nos comentários. Vamos bater recorde de like nesse vídeo, pessoal. Até o próximo episódio.